Eu olho para a cruz e para a cruz eu... Oi gente, tudo bom? Eu sou o Nicolas, para quem não me conhece, né? Fiz um chazinho aqui para me acompanhar nesse devocional, então vamos lá. Como a gente crê e sabe, somos novas criaturas em Cristo, amém? Amém. Entretanto, essa nossa nova realidade, ela não afasta por completo as mazelas que a queda trouxe à existência humana, né? A gente está fadado a lutar constantemente contra o pecado, que a gente insiste em praticar, bem como as questões emocionais, né? Como medo, ansiedade, tristeza, dor, essas coisas, né? Então, ficar ansioso e com medo, desanimado e abatido não é algo exclusivo da nossa geração, mas algo histórico e intrínseco à nossa humanidade, né? Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 7, do versículo 5 ao 7, ele testemunhou de tais sentimentos, né? Como a gente pode ver na palavra, ela diz o seguinte: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Tá? Então, quem é que não se sente ansioso, com medo, diante de uma pandemia, diante do desemprego, diante da distância da família que deixou para trabalhar, estudar, diante da possibilidade de morte de pessoas amadas, da violência que nos cerca, das lutas e desafios que a gente precisa encarar, ou até mesmo com as crises e a instabilidade que a nossa igreja pode estar passando hoje, né? Quem não? A gente vai conseguir ver como lidar com esses sentimentos com a passagem de Filipenses 4, do versículo 1 ao 9. Então diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo exorta a igreja contra um conflito que estava ocorrendo com a irmã Evódia e a Sintique, tá? Para a gente ter uma noção, o problema foi tão grave que Paulo ficou sabendo mesmo longe, escreveu numa carta que seria lida na comunidade. Então uma coisa estava bem feia mesmo entre as duas, né? E mesmo diante desse conflito, Paulo agiu de uma forma certeira. Ele entendeu o que estava acontecendo e ele foi direto no ponto de tensão das duas, né? E nessa ação dele a gente consegue ver uma forma de como resolver esses problemas que a gente pode ter internamente ou com outras pessoas, né? Então a gente sabe o caminho para onde seguir. Eu vou dividir eles em alguns pontos, tá? O primeiro ponto é identificar a causa do problema. A gente precisa, quando com medo, quando ansiosos, a gente precisa descobrir o que está causando esse tipo de sentimento. Com certeza não é um processo fácil e nem doloroso, né? Porém, quando a gente descobre a origem, a gente consegue dar início à solução, né? E como a gente pode fazer isso, né? A gente pode buscar essa sensibilidade, esse autoconhecimento através de uma reflexão, através da observação das coisas que nos cercam, das nossas atitudes, das atitudes dos outros, de uma autoanálise, da leitura da Bíblia
e também por aconselhamento, tá? E como a gente vai ver nos próximos pontos, tá? Então, tu sabe o que está causando essa ansiedade, esse medo que tu está passando? É bom pensar nisso, é bom observar, como a gente viu agora há pouco, tá? Davi, por exemplo, no Salmo 139, do versículo 23 ao 24, ele pediu auxílio a Deus, né? Ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Tá? Isso é um exemplo que a gente pode seguir, né? Pedir auxílio a Deus para que nos mostre por onde a gente tem que caminhar, pela forma que a gente tem que agir, essas coisas, tá? Segundo ponto, considere a ajuda de um irmão em Cristo, né? Depois que a gente identifica a causa da nossa ansiedade, a gente deve atacar, ou do nosso medo, enfim, a gente tem que atacar logo de primeira, assim, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele logo repreendeu as irmãs e aconselhou elas a pensarem em comum acordo com o Senhor. Ele pediu harmonia em Cristo, né? Entretanto, além dessas ações, Paulo pediu ajuda de um irmão da igreja para a resolução do conflito. Era alguém que estava próximo, conhecia as irmãs ali e poderia auxiliar de um jeito mais íntimo, né? Só que muitas vezes, eu acredito que talvez em todas, assim, a gente talvez não possa contar com um amigo. A gente tem que contar com alguém mais experiente na caminhada, alguém que possa ter mais sensibilidade para ver o todo, que em palavras atuais, assim, alguém que não vai talvez passar pano para nossas escolhas, para nossos sentimentos, alguém que fale com amor, com clareza e de forma certeira, tá? Então a gente pode buscar pessoas da igreja que sejam mais velhas, o pastor ou algum irmão de caminhada mais experiente, tá? Então elas vão nos ajudar nos aconselhando, tá bom? Com oração, também, isso é uma coisa importante, são pessoas que têm que orar por nós, tá? E como a Bíblia diz também, né? O perfeito amor lança fora o medo, né? Então se a gente tiver pessoas que nos amam em Cristo, a gente vai ter um auxílio melhor para sair dessa situação que a gente está passando, tá? Vamos seguir aqui, terceiro ponto. Alegrem-se sempre no Senhor. Mesmo diante da crise de comunhão que as irmãs estavam passando, Paulo exortou eles para se alegrarem no Senhor. Então, por maiores que sejam as nossas lutas, sempre haverá no Senhor motivo de alegria. No versículo 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, né? Então a gente é aconselhado a se manter alegre ou buscar alegria em Deus, né? O Senhor disse que jamais nos deixaria. Então tal realidade é um motivo de alegria sem fim, né? Então temos ainda a expectativa de sua volta, bem como a esperança da eternidade ao seu lado. Isso tudo por si só, né, tem o poder de nos libertar de todo medo, de toda ansiedade, de toda dor, de todo sofrer, tá? Agora o quarto ponto: confiar em Deus em oração. À medida que a gente confia mais no Senhor em oração, menos ansiedade e o medo habitam em nós. Jó, por exemplo, orou muito durante a sua crise e no final de suas provações ele declarou o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, versículo 5, tá? Então a gente pode concluir todo esse devocional com a passagem de Mateus 8, 23, 27, que diz o seguinte: a palavra fala: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade que está ocorrendo lá fora, mas a presença de Jesus no lado de dentro. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar, tipo João 14, 27. No entanto, ele também afirmou que no mundo a gente teria aflições, em João 16, 33. Portanto, paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é a dependência completa do cuidado de nosso Pai Celeste. A
A pergunta que eu quero deixar para nós nesse momento é a seguinte: Jesus está dentro do teu barco? Deus abençoe a todos, uma ótima e abençoada semana.